ou pensar em qualquer coisa na natação, a gente primeiro tem que pensar na adaptação ao meio líquido, né? Então, muitas vezes, a dificuldade que você tem, né, em fazer a sua braçada, em fazer algum tipo de correção, ela vem de uma falta de adaptação. Então, você não tem tanta acessibilidade na água, você não tem aquele domínio do meio líquido, né? Então, a adaptação é um passo que muitas vezes a gente passa por cima, né? Eu já falei sobre isso uma vez, não é proposital, né, que o professor faz isso, é pela ansiedade do aluno, né, do atleta, e também pela ansiedade do professor de ver o aluno nadando, né, girando o braço, batendo a perna. Só que muitas vezes a gente pula esse processo da adaptação ao meio líquido. Então, muito cuidado para a gente não pular essa fase da adaptação, porque é na adaptação ao meio líquido que a gente vai ter o domínio do movimento, que a gente vai ter a percepção da água, que a gente vai se sentir mais à vontade na água, tá bom? É sempre nesse momento que a gente vai sentir uma diferença maior. Então, primeira coisa, se você tem dificuldade na execução de qualquer movimento, procura voltar uns passos para trás e fazer as adaptações. E o que é adaptação? É saber afundar, é saber deslizar, é deslizar na posição de streamline, aqui ó, mão fechada, no meio da cabeça. Isso aqui é uma posição que muita gente não faz, né? Principalmente nadador de águas abertas, porque acostuma a dar impulso e sai assim, né? Com resistência. Então sai com o braço assim de qualquer jeito. Eu já vi gente saindo com o braço na frente e um atrás. Então assim, o processo de adaptação na água, ele é desde o impulso na parede até o momento que você está nadando. O tempo todo você está se adaptando, tá? Então, processo de adaptação, imersão, respiração, imersão, né? Afundar, deslize, diferentes posições, né? Posição lateral, posição frontal, dorsal, as duas laterais, né? Deslize com perna e braço, enfim, todo um processo de adaptação, fundamental, tá? Primeira coisa. Segundo, trabalhos de propriocepção. E aí os trabalhos de propriocepção, a gente vai falar dos palmateios. Então tem vários tipos de palmateio, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar aí do palmateio, mas nunca viram como que é uma execução do palmateio. Então palmateio é o quê? Palmateio é você trabalhar a sua sensibilidade ali na água, né? Então existe esse palmateio do abre e fecha na frente aqui, né? Existe o palmateio que você vai empurrando a água, você fica de costas para a parede, e aí você vai empurrando a água com a palma da mão. Existe o palmateio que você fica de pé virado para a borda, e aí você vai empurrando a água com a palma da mão aqui, tracionando, né? Travando bem o abdômen para deixar o corpo alinhado, né? Existe o palmateio que faz esse movimento de abre e fecha na parte de baixo. Existe o palmateio que é só a finalização da braçada do crawl, né? Cotovelo parado finalizando. Existe o palmateio que é só a fase inicial da braçada, essa flexão. Enfim, existem vários tipos de palmateio. Para a criança é muito comum passar sentado no macarrão e a criança fica fazendo a braçadinha ali sentado no macarrão. É um palmateio também. E um palmateio muito comum é o cachorrinho, o nado de sobrevivência. O cachorrinho é o nado de sobrevivência. Então, o palmateio, esse cachorrinho aqui, ó, olha para frente, volta o rosto para a água, olha, não deixa de ser um palmateio, tá? Existem diversos tipos de palmateio, mas em geral, o que é o palmateio? É você trabalhar essa sensibilidade na água, né? Essa propriocepção. Então a gente tem os palmateios, a gente tem os materiais, e aí dá pra gente fazer, por exemplo, palmar unilateral. Então vai nadar o crawl, com o palmar na mão direita e a mão esquerda sem palmar, depois inverte. Depois faz com os dois, depois tira. Você está trabalhando propriocepção, né? Mesma coisa para perna, mas hoje nós vamos falar especificamente de braço, tá, pessoal? Além dos palmateios, a gente pode fazer essa propriocepção com material, pode fazer mão fechada, nada crawl com a mão fechada e nada uma mão aberta, outra fechada, né? Nada abrindo e fechando a mão. Tudo isso são trabalhos de propriocepção. E o trabalho de transferência, que eu gosto muito, né? Eu uso muito nos treinos isso, né? Tem atletas que gostam, tem atletas que não sentem tão à vontade, mas depois que eu comecei a aplicar comigo, e depois que eu comecei a aplicar com os atletas,
senti uma grande diferença, né? Por quê? Porque os atletas eles conseguem se autocorrigir, tá? Então é uma autocorreção. Quando a gente usa o material, a gente faz uma autocorreção. Então, a transferência o que que é? A gente transferir o material para o nado. Então, por exemplo, vamos fazer lá 3 de 100. 1 de 100 pé de pato e palmar, 1 de 100 só com pé de pato, 1 de 100 nadando. Tentando manter o número de braçadas o mais próximo possível, tá? Então, isso é um trabalho de transferência. Pode ser também 100 metros braço palmar, né? Flutuador e palmar, 100 metros só de braço e 100 metros nadando. Então, quer dizer, você está tirando o material e você está transferindo aquela eficiência do material para o nado, né? Então, esses trabalhos de transferência são muito importantes, tá legal? Então, esse foi só o começo aí, né? Só como é que fala? A introdução, né? Da braçada do crawl. Então, ó, primeira coisa, adaptação ao meio líquido, né? Então, ter o domínio do movimento, ter o seu domínio no meio líquido ali, domínio do seu corpo no meio líquido, trabalhos de palmateios, trabalhos com materiais, trabalhos de transferência e educativos, que aí eu vou passar junto com cada um dos movimentos, tá? Então, nós temos 4 pontos a prestar atenção na braçada, tá? Quando a gente entra. Hoje eu vou falar da alavanca, não vou falar de fase aérea, tá? Vou falar da alavanca. A fase aérea é muito simples. A fase aérea, a braçada tem que estar solta. A fase aérea é chamada de recuperação. Essa fase da braçada aqui, ó, ela chama recuperação. Por que ela chama recuperação? Porque é o descanso. Se você nada com a braçada travada, dura, então não é uma recuperação, você está gastando energia, tá? Então, fase aérea, recuperação. Ah, Samir, cotovelo mais alto, braçada mais reta, como é que eu vou fazer? Isso vai variar de atleta para atleta. A todo jeito é certo. Cotovelo mais alto é certo. Com a braçada um pouco mais, cotovelo mais reto é certo também, né? Agora, o que vai depender? Do rolamento de tronco do nadador, por exemplo. Se o nadador tem pouco rolamento de tronco, né? Se ele não gira tanto o tronco, se ele tem o tronco mais parado e tentar fazer cotovelo alto, ele vai raspar a ponta do dedo na água. Então, a tendência dele, o que é? Fazer a braçada um pouco mais reta. Então, o atleta que não trabalha muito giro, né, de tronco, ele tende a ter a braçada um pouco mais reta, porque senão ele vai raspar a mão na água. O atleta que trabalha bastante rolamento de tronco, que é o nadador de piscina normalmente, né, que trabalha muito giro, ele consegue vir com o cotovelo mais alto. Então vocês vão ver nadador de piscina com o cotovelo mais alto. E vocês vão ver maratonista aquático, triatleta, com a braçada um pouco mais paralela à água, com o cotovelo menos flexionado. Por quê? Porque tem menos rolamento. O atleta de maratona e de triatlon, em geral, ele tem uma frequência de braçada maior. E para ter essa frequência de braçada maior, ele trabalha menos o rolamento, ele não gira tanto o tronco, né? Então vocês pegam lá o alemão que ganhou a Olimpíada, por exemplo, ele é um atleta de piscina, nada 1.500 e ganhou os 10K. Mas ele tem um trabalho de rolamento extremamente acentuado, então a braçada dele, a frequência de braçada dele é mais baixa, o trabalho de força é maior, né? E ele trabalha bastante, e o cotovelo dele é alto. Aí a gente pega um nadador de maratona aquática, o Alain do Carmo, por exemplo. Braçada já é mais paralela à água, já não tem tanto rolamento de tronco, tá? Então isso é a fase aérea da natação. Fase aérea é fase de recuperação. Se você tem bastante rolamento, automaticamente o cotovelo vai vir mais alto. Se você tem pouco rolamento, automaticamente a braçada, né, o cotovelo vai vir um pouco mais reto, tá? Agora, na hora de corrigir esse atleta, a parte do rolamento, legal, hein? 58 pessoas na live, legal. É um assunto bem legal, né, esse de braçada. Então, o atleta que você vê que a braçada dele é dura, é simples. Você tá com a braçada dura, o atleta vai falar, não, tô com a braçada relaxada, tá bom. Então faz o seguinte, faz 25 metros raspando a pontinha do dedo na água, né? Finaliza a braçada e vem raspando a pontinha do dedo na água. Se o atleta não tem a braçada solta, pode ter certeza que ele não vai conseguir raspar a pontinha do dedo na água. Ele vai vir com a braçada durona e reta,
tá? Então, um exercício simples, né? Que vai trabalhar rolamento de tronco, vai trabalhar cotovelo alto e você vai perceber se o atleta está com a braçada solta ou não. Se ele tem a braçada dura, não é recuperação. É fase de não recuperação, de cansaço. Ele está travando a braçada, tá bom? Então vamos lá. Falamos da fase aérea, vamos para a parte submersa, que é o foco de hoje, né? A alavanca do crown. Então nós temos o apoio quando a gente entra abraçada. Isso aqui é o apoio, tá legal? A hora que eu paro aqui, ó, pum, apoio da abraçada. Aí nós temos a fase do agarre, então isso aqui, ó, essa flexão aqui, ó, que o cotovelo fica mais alto que a mão, é a fase do agarre. Então o que a gente fez? Entrou abraçada, apoiou, aí a gente faz o agarre, né? O agarre, o que é? Essa flexão, a gente está posicionando a nossa mão, né? Então a mão fica para trás, cotovelo mais alto do que a mão. A gente está posicionando a mão para começar a aplicar força. E um erro muito comum é, na hora de fazer essa flexão de cotovelo, o atleta já aplica muita força. E aí quando ele aplica força nesse agarre aqui, ele patina na água, né? O que é patinar? Ele passa reto. E aí toda a braçada dele é prejudicada, tá? Então, ó, o atleta que não tem apoio, ele não tem agarre, porque a braçada entra e cai. Então ele não tem agarre. Se ele não tem agarre, ele não vai ter atração. Se ele não tem tração, não tem finalização, tá? Então, voltando, ó, entrou a mão na água, apoio, tá? Aquele alongamento ali, ó. Entrei a mão na água, girei o tronco, aquele deslize, isso aí é o apoio. Aí, ó, agarre, tá? Já vou falar, Rebolo, já vou falar. Agarre, essa flexão de cotovelo, tá? Fiz o agarre, posicionei minha mão para aplicar força, aí eu tenho a tração, né? Por que tração? Porque eu comecei a aplicar força, e a finalização, que é a extensão do cotovelo. Então, depois do agarre, que eu venho na tração e a finalização, nessa parte, a braçada é bem progressiva, a força. Porque você apoiou legal, você posicionou sua mão para aplicar força, então é como se você tivesse achado um muro aqui, ó. Achou um muro, né? A água, ela tem que ser bem sólida ali para você, né? Engraçado isso, né? Falar que a água é sólida, né? Mas a água ela tem que ser pesada. Quanto mais pesada tiver a água nessa parte do agarre, mais propulsão você vai ter. Porque você tem que achar um apoio na água para empurrar o seu corpo para frente. Então, um erro muito comum é pensar que tem que empurrar a água para trás. Não é isso. Você tem que agarrar a água para empurrar o corpo para frente. Pensa nisso quando estiver nadando. Já vai mudar a sua concepção da braçada, tá? Então, ó, apoio, agarre. Essa parte tem muito pouca propulsão, muito pouca. Estamos falando de maratonista, tá? Maratonista aquático, de nadador de prova longa, que tem o cotovelo bem alto. Velocista é uma outra alavanca, e aí não sou eu que vou falar hoje. Hoje eu vou falar especificamente do nadador de maratona, tá? Então entrou, posicionou, tá? Posicionamento dos dedos, ó. Dedos fechados ou no máximo aqui, ó, um pouquinho aberto. Porque a água aqui na hora que a gente faz a força, não sai. O que é importante é não estar travada a mão, né? Tem gente que tem lesão aqui no antebraço, né? Acaba desenvolvendo uma tendinite até por conta de deixar a mão dura, tá? Isso aqui, ó, movimento duro. Então, ó, aqui, ó, mãos fechadas. Vocês vão ver nadador com o dedão aberto. Acontece. Por quê? Porque é uma forma dele ter um agarre melhor, é uma forma dele sustentar, dele equilibrar a mão dele, tá? Então, às vezes vai ter nadador com o dedão aberto, de alto nível, tá? Não é só nadador amador, não. Agora, o ideal é as mãos fechadas, tá bom? Não tensas, olha a diferença, ó. Mão fechada, mão tensa. Mão fechada, mão tensa. Quem nada com a mão tensa vai ter muita dor no antebraço, tá? Muito cuidado. E outra, quando a gente tensiona, às vezes a mão fica virada para baixo, às vezes fica virada para o lado. E aí, ó, tendinite, certeza aí, em algum tendão vai ter, tá bom? Então, ó, agarrou, apoiou, agarrou, tração. Depois do agarre, começa a botar força e finaliza forte,
tá legal? Então essas são as fases submersa da abraçada, tá? Pessoal, lembrando, dúvidas lá na caixinha no ponto de interrogação, tá bom? Vamos lá, então, ó, exercícios educativos pro apoio, tá? Então, apoio. Entrou a mão, apoio. Exercício educativo. Perna lateral, então sustenta aqui, ó, orelha deitada no ombro, sustenta a mão, perna lateral. Estou trabalhando apoio e enrolamento de tronco, perna lateral. Pegada dupla, faz abraçada, toca uma mão na outra. Faz abraçada, toca uma mão na outra. Sempre esperando a mão tocar. Pegada dupla, apoio. Cuidado só para não parar a mão, tá? Tocou a mão, puxa a outra. Tocou a mão, puxa a outra. Ou se não, toca a mão, 6 pernadas, faz abraçada, toca a mão, 6 pernadas, porque aí trabalha alinhamento também. Além de trabalhar apoio, trabalha alinhamento do corpo, tá? Pegada dupla. Unilateral, então braço parado, uma vez respira, braço direito, na outra não respira. Uma vez faz abraçada, respira, a outra sem respirar. Depois faz a mesma coisa com a esquerda. Quer trabalhar isso com coordenação? Faz 2 direitas, uma respirando, uma sem respirar, 2 esquerdas. Uma respira, uma sem respirar. Exercício super simples que você está trabalhando aí o seu apoio da abraçada. E outro exercício é 3 braçadas, segura 3 segundos lateral. Então, 1, 2, 3 braçadas para a lateral, 1, 2, 3 segundos de perna. 1, 2, 3 braçadas para a lateral, 3 segundos de perna. 4 exercícios simples, fáceis, que dá para fazer tranquilamente com e sem pé de pato. Pode fazer com no começo, pegou o jeitão, faz sem pé de pato, tá bom? Agarre, né? Essa fase aqui, agarre. Palmateios, então o palmateio de abrir e fechar a mão, palmateio de empurrar a água de costas, o cachorrinho, olha só o cachorrinho. Cachorrinho é exercício simples, porque às vezes a gente tem até preconceito e fala, eu não vou nadar cachorrinho. Cara, fazer o cachorrinho é um baita exercício de agarre, ó. Tá fazendo o agarre, tá bom? Cachorrinho. Palmar em 8, né? Então palmar 8 é o palmar da Fines. É legal esse palmar, mas precisa de adaptação, tá? É um palmar assim, é um 8 que você encaixa na mão e no antebraço, ele trava o seu antebraço e você é forçado a fazer esse movimento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de usar. Quando você usa o palmar 8, você não consegue ter apoio na água, né? Desculpa. Você não consegue ter uma boa tração e finalização. Você executa o movimento, mas você não consegue ter uma boa tração e finalização, né? Essa é a minha opinião, tá? Tem gente que gosta. Eu particularmente prefiro muito mais os palmateios mesmo ali, que você tem um movimento mais solto, você consegue perceber mais a água, tá legal? Então palmar 8 e o palmar invertido. Você pega o palmar, segura no palmar, devia ter pego um palmar, né? Meu palmar ficou no carro. Você pega o palmar e o palmar vai ficar aqui, ó, nessa área da mão, nessa área do antebraço aqui. Aí você pega o palmar e você nada, você vai sentir, né? Trabalhar essa parte do antebraço aqui, né? A fase do agarre, tá bom? E por fim, a fase da tração e finalização. Então, primeiro de tudo, lembra que independente de você nadar a 0, a 1, a 2, a 3, aquecimento, seja lá o que for, sempre da metade para o final, a abraçada tem que ter uma propulsão maior. Do meio para o final, a abraçada tem uma propulsão maior. Lembra sempre disso, tá? Então, ó, apoiei a mão, não tem propulsão nessa parte da abraçada, porque não tem propulsão porque eu estou finalizando o outro braço. Mas aqui quando eu entro não tem nenhum tipo de impulso. Agarre muito pouco, porque você está buscando ali o seu apoio, né? Você está buscando ali agarrar a água, né? Aí sim, tração e finalização, progressivamente você vai fazendo a força. Se você puxa de uma vez só, você trava a água, né? Se você puxa de uma vez só, você vai patinar. Então, ó, fez o agarre, vai aumentando a intensidade, aumentando, vum, finalização forte. Essa fase ela é progressiva, tá bom?
E aí, quais educativos a gente pode fazer? Só faz a submersa, então faz a puxada, finalizou a braçada, volta por dentro da água. Faz a puxada, finalizou, volta por dentro da água. Faz a respiração, volta por dentro da água. Então, só a parte submersa. É legal, nessa parte submersa, você fazer a braçada, respirou, espera a mão chegar, aí puxa outro braço. Faz só a parte submersa, não faz a parte aérea. E bastante atenção também para executar o movimento correto inteiro, né? Então, ó, tá lá, apoio, agarre, tração, finalização, vum, desliza, desliza, finalização completa, desliza, faz o rolamento de tronco, aí volta a mão. Apoio, tração, apoio, agarre, tração, finalização, rolamento, deslizou e puxa, tá? Então faz o submersa. Outro exercício, a cada 3 braçadas, para 3 segundos a cada braçada. Então faz a braçada, pum, parou lateral. 1, 2, 3. Faz a braçada, finalização com rolamento completinha. 1, 2, 3. Por quê? Porque esse 1, 2, 3 não é o trabalho de perna que vai dar propulsão para você só. É a finalização com apoio que vai deixar você deslizar. 1, 2, 3. Tá legal? Bem legal esse exercício, ó. Faz 1, 2, 3, faz a braçada, vum, puxa, 1, 2, 3, para na lateral. Tá trabalhando rolamento de tronco, tá trabalhando apoio, agarre, tração, finalização de braçada. Tá bom? Muito legal esse exercício. E palmar unilateral, né? Então, nadar o crawl com o palmar só na direita, na esquerda não. Fazer unilateral com o palmar, então só o braço direito com o palmar, depois só o braço direito sem o palmar, só o braço esquerdo com o palmar, só o braço esquerdo sem o palmar. Então, esses trabalhinhos vão trazer essa propriocepção. Eu gosto muito de passar no final do treino, de vez em quando, sobrou um tempinho ali, 8 de 25 com palmar, menor número de braçadas. Então, nadando quase numa câmera lenta. O atleta faz a puxada, vum, desliza. Faz a puxada, vum, desliza. Desliza bastante na braçada. Tá legal? Então é isso, moçada. Apoio, agarre, tração, finalização. Aí o que acontece? Aí tem gente que vai falar assim, putz, minha finalização é ruim. Provavelmente o seu agarre é ruim. Provavelmente o seu apoio ele é ruim. Se sua finalização é ruim, é porque provavelmente o seu apoio é ruim. Por quê? Se a pessoa entra com o braço já caindo, ela não tem apoio. Se ela não tem apoio, ela não consegue fazer esse agarre. Se não faz o agarre, não tem tração. Se não tem tração, não tem uma boa finalização. Então o erro, eu vejo bastante professor assim, que não tem tanta experiência, falar assim, olha, sua finalização tá ruim, finaliza mais o braço. Só que o erro não está na finalização, o erro está lá no apoio. A pessoa entra, cai o braço, ela não tem propulsão nenhuma, a braçada dela passa sempre por igual, não tem domínio nenhum da força, né? Porque quando você tem apoio, agarre, tração e finalização, você tem domínio da força. Você está dominando essa parte submersa toda, você tem domínio da força. Isso é fundamental, tá certo? Então, muitas vezes, se você não tem propulsão na sua braçada, é porque você não tem um bom apoio, ou não tem um bom agarre, tá legal? Então, muito cuidado com isso. E mais um ponto aqui que eu já aproveito para linkar. Se você tem a perna pesada, que é comum aí entre os homens principalmente, se você tem perna pesada, se não tiver uma boa propulsão de braçada, o quadril vai afundar mais ainda, porque não é a perna só que vai sustentar, e também não é só o core, é uma boa propulsão de braçada que vai manter o seu alinhamento, vai manter sua perna lá em cima. Se você consegue ter uma boa propulsão de braçada, você consegue ter um bom alinhamento, automaticamente você vai se desgastar muito menos para trabalhar a sua perna. Por isso que a roupa de neoprene ajuda tanto quando a gente vai nadar com ela, tá bom? Então, ó, dicas que eu dou aí para vocês. Primeiro, contem braçadas no treino, muito importante. Segundo, quanto menos braçadas e menor o seu tempo, maior a sua evolução. Quanto menos braçadas e menor o seu tempo,
né, menor ou igual, você teve uma evolução. Então, por exemplo, você nada para 2 minutos com 20 braçadas, joia. Aí você faz os mesmos 100 metros para 2 minutos com 18 braçadas por 25. Ah, não melhorei, porque eu faço 2 minutos. Melhorou. Você faz 2 braçadas a menos por 25 metros, né? 25 metros, 8 braçadas a menos para cada 100 metros. Né? Para cada 1.000, 80 braçadas a menos. Então, o seu tempo é o mesmo, mas a sua evolução técnica, o seu desgaste está muito menor. Tá bom? E o nado completo, com o menor número de braçadas e com o número mais parecido possível com o material. Então, foi lá, usou o palmar. Fiz 16 braçadas com o palmar. Aí, quando tiro o palmar, dá 25 braçadas. Tem coisa errada. Se você faz 16 braçadas com palmar e faz 25 braçadas sem palmar, é porque no nado você não está sabendo aproveitar a sua braçada. O palmar você usa muito bem, mas no nado não está sabendo aproveitar, tá bom? Então as 3 dicas são: primeiro, contem suas braçadas. Segundo, se você diminui o número de braçadas por 25, mantém o seu tempo, ou até melhora o seu tempo, é porque você evoluiu bastante. E terceiro, sempre que usar material, quando você tirar, tenta fazer um número mais próximo possível daquele que você fez com o material. E igual é difícil, tem gente que consegue, tá? Não existe uma regra, mas o mais parecido possível. 2, 3, 4 braçadas a mais, normal. E lembrem, a evolução ela é contínua e ela é eterna, tá? Até coloquei essa frase aqui. A evolução é contínua e ela é eterna. Natação é um esporte um pouco cruel nesse aspecto, né? Porque a gente demora para evoluir. Demora, porque o meio líquido é um meio que não está presente na nossa vida por muitas horas no dia, tá certo?